Uma boa tarde a todos. Que Deus nos abençoe. É uma alegria estarmos novamente nesta casa para conversarmos sobre o pensamento e a obra de Allan Kardec. Nessa temática que foi sugerida pelos dirigentes desta casa. Já parabenizei aos dirigentes pela escolha do próprio tema, deste tema de agora à tarde e a nossa palestra da noite. Estudar Kardec, fidelidade doutrinária. Vou falar um pouquinho como será a nossa agenda, o que eu pretendo fazer aqui ao longo desse tempo. Claro, se o tempo deixar e a gente der conta de fazer tudo aquilo que eu planejei. Inicialmente eu quero discutir um pouquinho essa questão da fidelidade doutrinária. O que significaria isso? De tal maneira a explicar como Allan Kardec tratou desta questão, embora ele não tenha usado diretamente a palavra fidelidade, mas ele usou uma palavra que nós vamos conversar aqui num texto admirável que ele produziu na Revista Espírita, o que ele chamou de uniformidade doutrinária. Então nós vamos mostrar um pouco o que Kardec entendia por isso e por que foi tão importante ele se deter nisso. Dentro do próprio texto que nós vamos escolher aqui, alguns pedaços de texto para a gente conversar com vocês, ele vai deixar claro o papel dos seus próprios textos. E ele vai fazer uma frase que às vezes muitas pessoas podem até questionar. Ele vai dizer que nessas suas obras, que eu vou mostrar, a ciência é apresentada completa. Eu vou tentar, inclusive, justificar com Kardec porque ele pode dizer, no meu entender, que de fato a ciência está completa em suas obras. E depois, então, entraremos propriamente em como estudar essas obras, né, a partir daquilo que Allan Kardec nos ensina. Então, essa seria a nossa agenda, ok? Para que a gente possa tentar dar conta nesse tempo aí que nos resta. Inicialmente, eu começo aí com o livro Céu e Inferno. Quando o livro Céu e Inferno, no prefácio, já esclareço, o prefácio da obra Céu e Inferno, na maior parte das traduções, não existe, porque ele só surgiu na primeira edição em francês. Kardec colocou o prefácio. Nas edições posteriores, o prefácio não apareceu. A gente não tem nenhuma informação histórica de por que ele não apareceu, mas como é um prefácio muito importante, na Kardecpédia, quando vocês entram para estudar via Kardecpédia online, vocês encontram lá o prefácio da obra O Céu e o Inferno. E Allan Kardec diz o seguinte sobre o Livro dos Espíritos. Ele diz: o Livro dos Espíritos contém as bases fundamentais do Espiritismo. Continua: é a pedra angular do edifício. Todos os princípios da doutrina estão ali colocados. Então, ele já começa aqui nesse prefácio, dá uma ideia daquilo que vai ser usado para a gente explicar um pouco porque ele vai poder dizer que a doutrina está completa nas suas obras. Então veja, a ideia-chave aí são os princípios, que todos os princípios já estão colocados em O Livro dos Espíritos, e eu vou tentar demonstrar isso, porque todos estão no Livro dos Espíritos e porque não teria desaparecido ou não tem ausência de nenhum deles, ou seja, porque todos estão ali, não precisaríamos acrescentar nenhum princípio fundamental novo dentro desta ciência, dessa filosofia. Ele diz mais: até aqueles que devem servir-lhe de coroamento. Então, todos os princípios e até os princípios que devem servir de coroamento, que fazem um fecho da obra, como eu vou tentar mostrar aqui para vocês. Mas era preciso dar seus desenvolvimentos, deduzir dali todas as consequências e todas as aplicações, à medida que elas se desenrolavam, pelo ensinamento complementar dos espíritos e por novas observações. Então ele deixa aqui no início desse prefácio
falando desta obra fundamental, o Livro dos Espíritos. E ele coloca essas frases que são muito fortes, que eu vou mais adiante tentar justificar, porque eu acho que ele não exagerou quando colocou essas frases, dizendo que todos os princípios estão nesta obra admirável. Bom, mas como eu disse, aqui é somente a provocação para nós começarmos a entender o que ele vai dizer um pouco mais adiante, num artigo muito importante, talvez pouco estudado, que saiu na Revista Espírita de dezembro de 1861, Kardec dá o título Organização do Espiritismo. Você vê, em 1861, já havia publicado o Livro dos Médiuns, quer dizer, os dois grandes livros que já estavam publicados, o Livro dos Espíritos, em março de 60, na sua edição definitiva, e o Livro dos Médiuns aí em 61. Então ele vai escrever esse artigo, falando, olha, como é que o Espiritismo, na visão dele, deveria ser organizado. E ele vai dizer o seguinte: a primeira de todas é a uniformidade na doutrina. É a expressão que ele vai usar. Era muito importante na organização do Espiritismo, que tinha já crescido bastante lá no século XIX, não só em Paris, mas em vários lugares da França e de outros países. Era preciso pensar nessa organização. E para ele, um dos itens fundamentais dessa organização era a uniformidade na doutrina, que ele vai tentar aqui explicar. Essa uniformidade não seria melhor garantida por uma sociedade compacta, pois os dissidentes sempre teriam facilidades de se retirar, formando grupo à parte. Então ele começa dizendo que não é formando uma sociedade só que você vai garantir a uniformidade, porque as pessoas podem sair daquelas sociedades e fundarem outras. Então não é a ideia de ter um único grupo, não é isso que dá uniformidade. A uniformidade tem que ser doutrinária e não física ou administrativa. O importante, como nós vamos ver, é uma uniformidade doutrinária. Quer a sociedade seja una ou fracionada, a uniformidade será a consequência natural da unidade de bases que os grupos adotarem. Então ele já está começando a caminhar para deixar a gente um pouco mais claro do que ele quer dizer, né? Ela será completa, a uniformidade, em todos os grupos que seguirem a linha traçada pelo Livro dos Espíritos e pelo Livro dos Médiuns. Então ele já começa aqui a dizer onde você vai ter uniformidade na doutrina. Essas duas obras têm que ser o apoio para que a doutrina pudesse não ter divergências, porque a ideia de uniformidade é evitar divergências doutrinárias, evitar a criação de ideias divergentes, de contradições. A palavra uniformidade também envolve a ideia de coerência. É preciso que haja uma coerência com os princípios fundamentais que estão estabelecidos nessas duas grandes obras que Allan Kardec cita aqui. É claro que ele citou aqui essas duas obras, porque esse artigo é de 1861. Ainda não estavam publicadas as outras obras que viriam depois, o Evangelho em 64, o Céu e o Inferno em 65, a Gênese em 68. Então ele tinha que fazer referência a essas duas obras. Um contém os princípios da filosofia da ciência, e outro contém as regras da parte experimental e prática. Aqui uma observação: a expressão filosofia da ciência não é o que hoje se chama dentro da filosofia. Dentro da filosofia, a área chamada filosofia da ciência é uma área da filosofia para discutir a própria ciência, para discutir o que é ciência, o que é conhecimento científico, etc. Filosofia da ciência aqui vai ser num sentido um pouquinho diferente do que eu costumo chamar de filosofia de uma ciência. Significa que a filosofia que Allan Kardec vai apresentar se apoia na ciência espírita. Muito análogo a que hoje a gente tem na academia, como, por exemplo, filosofia da física,
filosofia da matemática, filosofia da mecânica quântica, filosofia do espaço e do tempo apoiada na relatividade. Então, você vai ter consequências filosóficas que vão ser apoiadas, extraídas, obtidas a partir da ciência espírita. Mais adiante a gente vai mostrar isso, quer dizer, a ideia de que você tem uma ciência como base, mas ela é intrinsecamente filosófica. Você sequer consegue separar rigorosamente o que é a ciência de uma filosofia, de uma ciência. Elas duas andam juntas o tempo inteiro. E a outra, que é o Livro dos Médiuns, obviamente, é a obra em que ele nos ensina, além de apresentar a teoria explicativa dos fenômenos espíritas, o Livro dos Médiuns também nos ensina como fazer a prática, a interação com os espíritos por meio da mediunidade. Essas obras estão escritas com bastante clareza para não dar lugar a interpretações divergentes, condição essencial de toda a nova doutrina. Aí está a ideia de uniformidade. Por que ele pôde falar uniformidade? Porque as obras são tão claras que você não vai ter divergência ao estudar essas obras. Então elas servem aí como um ponto de apoio muito claro, muito preciso daquilo que Kardec quis dizer. Então por isso essas duas obras são muito importantes. E nós vamos ver ao longo de todas as suas obras essa preocupação de Kardec com a clareza, para que as pessoas não criassem cismas. Há um texto brilhante dele também na revista que ele fala desses cismas, divisões, partições, que Kardec disse que se todo mundo se apoiasse fortemente nos princípios que estão nessas obras, não haveriam cismas, divisões, porque os princípios são claramente estabelecidos. Mas veja como ele continua, eu extraí mais um pedacinho ainda desse texto. Sem presunção, podemos, pois, recomendar seu estudo, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, e a sua prática nas diversas reuniões espíritas. E isso com tanto mais razão, porque são as únicas, até o momento, e ouso dizer que de lá para cá não apareceu nenhuma outra. Então, são as únicas até o momento em que a ciência é tratada de maneira completa. Bom, está rigorosamente de acordo com o francês. Quer dizer, não houve nenhuma introdução de uma palavra aqui que não esteja no original francês. Assim mesmo que está lá. Quem quiser pode abrir aí a Kardecpédia no site, pelo celular, abra, vai nesse artigo, pede para comparar idiomas, vai aparecer, se for do celular, em cima português, embaixo francês, e você vai poder comparar. Quem quiser abrir o artigo, está no item 7 do artigo, em que Kardec trata disso. Então, a ciência é tratada de maneira completa. Todas as que foram publicadas sobre a matéria apenas abordaram alguns pontos isolados da questão. Eu, de novo, volto a dizer, na minha opinião, que de lá para cá, nenhuma obra surgiu que apresentasse a ciência espírita de forma completa. Sempre pedaços, sempre alguns aspectos, mas ela completa, no meu entender, só está presente exatamente nessas obras. Eu vou tentar justificar isso. Kardec afirma, mas não justifica isso aqui. Eu vou tentar fazer a justificativa, dar os meus argumentos, porque que eu acho que o que ele tratou completo, e em que sentido de completo. Eu já adianto não entender a palavra completa como acabado, totalmente pronto, não é isso. Eu vou já explicar isso, porque há muita confusão. Eu falei recentemente disso, há um tempo que eu falo, e às vezes em algumas lives, e aí as pessoas respondiam ali ou perguntavam naquelas perguntas das lives, algumas até indelicadamente, me agredindo, que absurdo, o espiritismo progride, Kardec diz que o espiritismo progride, que há progresso. Sim, é que a pessoa não entendeu, e eu vou tentar explicar em que sentido Allan Kardec disse que é uma ciência completa. Esse sentido, eu posso adiantar um pouquinho aqui, é no mesmo sentido que a gente diz, por exemplo, se tivessem físicos presentes, que a mecânica clássica de Newton está completa.
porque as leis fundamentais da mecânica clássica foram formuladas por Isaac Newton. Isso não significa que alguns princípios complementares, não os básicos fundamentais, que surgem das aplicações da mecânica, não vão surgindo e surgiram ao longo do tempo. Então você tem os princípios fundamentais, as leis básicas fundamentais, e quando você vai fazer aplicações de desenvolvimento, pode ser que você ache algum princípio complementar que você tenha que acrescentar. Eu vou dar até aqui sugestões de princípios complementares que poderiam e certamente serão trabalhados no futuro. Quando, por exemplo, eu chegar lá na frente, mostrando um pouco a estrutura de O Livro dos Espíritos, no capítulo da volta do espírito ao mundo corporal, Allan Kardec fala do esquecimento passado, fala do idiotismo, fala da loucura e de várias características que são limitações que o corpo coloca no exercício das faculdades do espírito. Então aí vai sugestões aqui, amigo Alexander e outros mais que já estão trabalhando em algumas questões, de que se a ciência avançar, as neurociências avançarem, sem recusar a hipótese espírita, vendo que de fato é uma alma que se comunica e que o corpo pode impor limitações, compreender melhor esse processo. De que maneira se dá o esquecimento? Allan Kardec justifica o esquecimento a partir de princípios morais e da ligação do espírito com o corpo. Mas quais são no corpo físico as características que fazem esse bloqueio? Isso vai competir a biologia, a neurociência, estudar o que acontece ali no cérebro que bloqueia isso. E, inclusive, a ciência vai poder fazer estudos comparativos. Por exemplo, você poderia pegar naquelas pessoas que mostram a memória do passado, há vários casos de pessoas que relatam, que lembram com detalhes, e comparar com aquelas que não lembram. Será que elas têm diferenças? Onde estão essas diferenças neuronais, biológicas? Para talvez identificar o que aconteceu no corpo que não é todo mundo que lembra. De que maneira isso está se dando? Ou seja, esses estudos vão depender do desenvolvimento das ciências do homem. Quando as ciências dos homens se desenvolverem, eles vão apresentar princípios complementares, porque são processos que não dependem só da alma, dependem também do corpo. Esquecimento do passado, precisa compreender melhor isso. E é curioso, porque a gente não esquece tudo. Kardec mostra lá nesse capítulo. Nós não esquecemos nossos valores, não esquecemos o nosso caráter de bom ou mal, os nossos desejos ruins ou bons, a gente não esquece. Se o sujeito não é virtuoso, o corpo dele não. Ou se ele é vicioso, isso parece que a gente não esquece. Mas o enredo, a história, a gente esquece. Algumas faculdades também parece que são bloqueadas. Certas facilidades para determinadas áreas, ou a facilidade está presente, ou às vezes ela é bloqueada. O gênio, o idiota, que são casos que era o nome usado no século XIX para as deficiências mentais. Então, veja, abre todo um campo de pesquisa entre o espiritismo e as ciências do corpo. Mas é claro que o cientista só vai fazer essa análise se ele usar os princípios espíritas. Se ele começar a olhar que é só cérebro, ele não vai conseguir identificar isso. Porque ele está usando um paradigma que proíbe que ele olhe para fora do corpo como sendo a sede da memória de tudo aquilo que o espírito aprendeu. Então ele vai ter muita dificuldade de identificar, porque para ele a causa é o cérebro. Ele tem que olhar o cérebro como efeito e não como causa. Se ele olha como causa, talvez ele não consiga resolver a questão. O mesmo vale, eu sei que aqui na NUPS, o Alexandre está presente, eles fizeram um estudo de uma coisa que Kardec colocou em O Livro dos Médiuns. E eles estão aí tentando entender. Kardec diz no Livro dos Médiuns que a mediunidade ostensiva, o sentido de ser médio, psicógrafo, psicofônico, vidente de efeitos físicos, é uma propriedade do organismo.
Não é uma propriedade da alma, é uma propriedade do organismo. Ou você tem em germe aquela faculdade por alguma característica orgânica, ou ela não se desenvolve. Diferente do médium no sentido lato, que está no item 159 ou 182 do Livro dos Médiuns, em que Kardec diz, para ouvir o seu anjo guardião, para ter a instrução, o pensamento, a orientação do seu anjo guardião, todos somos médiuns. Textual isso, pode olhar aí, tem 182 do Livro dos Médiuns, todos. Bom, aproveitando isso, como eu não sou médium no estilo ostensivo, eu oro para o meu anjo de guarda várias vezes por dia, e ele me ajuda, me dá sugestões. Só que a sugestão vem como um pensamento próprio, aí você tem dificuldade, você acha que o pensamento é seu. Se eu fosse médium audiente, olha só, eu ouviria diferente. Fica como sendo o seu próprio pensamento, aí você tem dúvida, será que é meu? Analise o conteúdo, se é alguma coisa que você não sabe, uma orientação muito importante que você não sabe, você pode ter mais segurança, isso não é meu, embora veio como seu pensamento. Então, nesse sentido de médium geral, dos itens 159 e 182, nem todo mundo é. Agora, no sentido, Kardec chama mais ostensivo, de dar até um nome próprio para a faculdade, como psicografia, psicofonia, etc., não é todo mundo, depende do organismo. E do organismo aqui trata-se do corpo físico. E o pessoal aí tem feito estudos no sentido, quem sabe, descobrir características genéticas comparando quem não é médium no sentido ostensivo com quem é, para ver se tem diferença. E é claro que ele tem que partir do pressuposto dos princípios espíritos, porque se não faria nem sentido comparar se ele não aceitasse que o sujeito possa ser médium. Então ele tem que considerar a hipótese que o sujeito é médium e comparar com aquele que não é médium para ver se há diferença. Então há todo um desenvolvimento da ciência espírita, muitas outras áreas. Por exemplo, se a química e a física chegarem nos chamados fluidos espirituais que compõem o perispírito, imagina para onde nós não iremos. Porque se o espírito, a alma, se liga ao corpo pelo perispírito, e é a alma que dá qualidades ao perispírito, você imagina quando a gente entender, do ponto de vista físico e químico, o perispírito, o que nós não vamos conseguir trazer de informações, de princípios complementares sobre o perispírito e sobre sua relação com o corpo físico. Então, há muita coisa para fazer no espiritismo. Então, dizer completa não é dizer pronto e acabado, é dizer os princípios fundamentais, que eu vou tentar mostrar quais são esses princípios fundamentais daquilo que constitui a ciência e a filosofia espírita, estão nas obras de Kardec. Agora, princípios complementares, princípios secundários, novos aperfeiçoamentos, ajustes, isso ocorre e vai ocorrer no futuro. Mas os princípios básicos, fundamentais, estão todos ali. Eu vou tentar mostrar isso, porque Kardec não deixou nada de fora. Bom, e aí agora entra uma frase também admirável dele. Ele diz assim ainda, agora em resposta à mensagem de Ano Novo dos Espíritas Leoneses, aí que está em fevereiro de 1862. Sendo a unidade de princípios um dos pontos essenciais, ela não pode existir naqueles que, não tendo estudado, não podem ter opinião formada. Agora eu entro na parte outra do tema, né? Estudar Kardec. Se eu não estudo, eu não sei quais são esses princípios. Aí eu corro o risco de ficar enxertando coisas que são contrárias aos princípios, contraditórias com os princípios, incoerente com os princípios. A primeira condição a impor, se não se quiser distrair a cada instante, por objeções ou por perguntas ociosas, é, portanto, o estudo prévio. Temos que estudar. O Espiritismo é uma doutrina de estudo, porque é uma ciência e uma filosofia que decorre dessa ciência. Não tem como estudar a ciência ou a filosofia. Kardec vai dizer várias vezes, a frase dele notável, quando ele diz assim, não se aprende Espiritismo a brincar. Não se aprende a brincar, é uma ciência, é sério, tem que estudar. A única vantagem
diferentemente das principais ciências dos homens, elas não dependem muito de ciências prévias, né? Eu fiz física. Se eu não gostasse de matemática, estudasse matemática, seria impossível estudar física. As principais teorias físicas envolvem uma matemática pesada, que não se aprende na educação básica. Você não precisa saber matemática para estudar espiritismo, não precisa saber física para estudar espiritismo, química para estudar espiritismo. Ou seja, tem essa vantagem, você pode estudar porque ela não depende desses conhecimentos científicos prévios, o que torna o estudo do espiritismo muito mais fácil, né, do que essas ciências. Mais fácil do que estudar física, por exemplo, que depende de muita matemática. A segunda é uma profissão de fé categórica e uma adesão formal à doutrina dos livros dos Espíritos. Por que ele está dizendo isso? Para você não perder tempo com objeções e perguntas. Imagina, você vai fazer uma reunião de estudo, o sujeito não estudou os princípios, vai ficar toda hora te interrompendo, perguntando. Não é para um grupo de estudos em que as pessoas estão iniciando. Ele está falando aqui de uma sociedade. Por isso ele diz, além de outras condições especiais, julgadas convenientes, isto quanto aos membros titulares e dirigentes. Não quanto ao iniciante que está chegando à casa espírita, você faz um curso inicial para ele não precisa conhecer nada. Agora, aqueles que decidem, dirigentes, aqueles que são os responsáveis pelos trabalhos da casa, têm que conhecer todos os princípios, para evitar que ele acabe incorporando coisas incoerentes, contraditórias, práticas indevidas. Então, isso é muito importante para essa uniformidade. Aí todo mundo vai conseguir falar o mesmo idioma, né? Todo mundo vai se entender, ok? Bom, ainda sobre a organização, para a gente terminar essa parte, como se vê, nossas instruções se dirigem exclusivamente aos grupos formados por elementos sérios e homogêneos, aos que querem seguir a rota do espiritismo moral, visando o progresso de cada um, fim essencial e único da doutrina. Enfim, aos que nos querem mesmo aceitar por guia e levar em conta os conselhos de nossa experiência. Aí vem o cuidado dele, ele está se dirigindo aos grupos sérios que consideram o espiritismo uma doutrina que leva ao progresso moral dos indivíduos, que esse é o principal objetivo. Diferente das ciências ordinárias que não tem esse compromisso nenhum, a física não tem nenhum compromisso de levar o físico a qualquer conduta moral, não tem, não é esse o papel dela, a matemática não tem esse papel, a biologia não tem esse papel. Mas o espiritismo como ciência, e como ele tem como consequência uma filosofia moral, uma ética, é claro que se espera que o objetivo fundamental daquela ciência é levar o indivíduo a viver a sua filosofia moral. Então, por isso que ele toma esse cuidado de dizer que ele se dirige a esses grupos que têm esta preocupação de fato, botar em prática os ensinamentos morais do Espiritismo. E também, agora, quando ele diz que aqueles que querem aceitar os conselhos dele, aqueles que pedem os seus conselhos, ele está dando o conselho daqueles que querem aceitar a sua orientação. Lamentavelmente, muitos não aceitaram. Se tivesse aceitado, talvez a gente não tivesse vivido uma fase tão conturbada que vivemos no final do século XIX, século XX, em torno da divergência que tomou conta em vários momentos na história do Espiritismo, porque exatamente a gente acabou não se fixando nessas orientações de tomar as obras de Allan Kardec como a base que deveria ser utilizada por todos para, a partir daí, as pessoas poderem fazer aplicações e desenvolvimentos em cima dessa base. Bom, agora eu vou entrar na segunda parte, que é um pouco mais complicada, mas dá tempo, que é a ideia de tentar justificar por que, no meu entender, na obra de Kardec a doutrina está completa nos seus princípios, não falta nada. Para isso a gente tem que entender o objeto de estudo do Espiritismo. A gente tem que entender muito bem o que o Espiritismo estuda, porque quando você diz que uma ciência é completa, ela é completa em princípios que tratam do seu objeto de estudo, daquilo que ela estuda. O eletromagnetismo de Maxwell
tem um propósito de estudar os fenômenos elétricos e magnéticos. Então, as leis, as equações fundamentais de Marx constituem os princípios fundamentais para estudar aquilo. Mas ela não se aplica, por exemplo, ao estudo da mecânica celeste ou do estudo dos planetas interagindo entre si. Então, você tem que primeiro saber qual é o objeto de estudo do Espiritismo para ver que aqueles princípios dão conta deste domínio, do domínio de objetos que ele pretende estudar. Então, primeiro a gente começa, qual é o domínio de objetos? O que o Espiritismo deve estudar? Para aí você vê que as leis fundamentais do Espiritismo, os princípios fundamentais que Kardec propôs, dão conta de estudar esse objeto. Bom, ele vai dizer nesse capítulo admirável, que vocês têm que ler com muita calma, um dos capítulos mais ricos, que é o primeiro capítulo da obra Gênese, o caráter da revelação espírita. Kardec diz assim: a ciência assim como a ciência propriamente dita tem por objeto de estudo das leis do princípio material, o objeto especial do Espiritismo é o conhecimento das leis do princípio espiritual. Então veja, ele começa aqui e já deixa claro, não vamos tratar da matéria, vamos tratar do princípio espiritual, do espírito. O Espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. A ciência sem o Espiritismo se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos só pelas leis da matéria. Ao Espiritismo sem a ciência, faltariam apoio e controle. Então veja a preocupação dele em deixar claro. Se a ciência deixar de lado o Espiritismo, como ela não estuda o elemento espiritual, ela fica sem essa parte. Ela vai estudar a matéria. As diversas ciências do mundo estão estudando o quê? A matéria. Quando eu digo matéria, no sentido geral, o nosso corpo e tudo que existe no chamado mundo sensível, mundo perceptível pelos olhos ou pelos equipamentos que às vezes precisamos utilizar. Então, o Espiritismo, a ciência precisa do Espiritismo, e o Espiritismo também. Para quê? Porque sem a ciência faltaria apoio e controle. Algumas traduções traduziram errado, botaram apoio e comprovação. O Espiritismo não precisa de nenhuma ciência para se comprovar. Isso é um erro de tradução, um erro grave. Do mesmo jeito que a economia não precisa da física para se comprovar. As leis econômicas não dependem da física. Então o Espiritismo tem leis próprias, que não dependem de nenhuma ciência para comprovar suas leis, mas depende de apoio e controle. Por quê? Para a gente não atribuir tudo aos espíritos, né? Um barulho qualquer, primeiro vê se não tem causa física. Um fenômeno qualquer, primeiro vê se não é um fenômeno físico, que a física explica, que a química explica, que a biologia ou outras ciências. Então controla, não atribui tudo ao Espiritismo, não traga tudo para dentro do Espiritismo. E Kardec tem um exemplo na revista interessante, de uma pessoa que tirou uma fotografia, era um fotógrafo, ele bateu uma fotografia, naquela época, né, século XIX, em que você tinha aquela, como é que chamava aquilo? Você revelar o filme, né? Você ia para um quarto escuro com aquelas substâncias químicas que você mergulhava ali o papel do filme. E ele, quando revela o filme, vê, numa fotografia que ele tirou, a foto da filha dele por trás. E a filha dele estava morta. O que você faz? Está vendo? Foi uma fotografia de um espírita. Não, primeiro vamos ver se não tem outra explicação, antes de você atribuir aquilo a um fenômeno dos espíritos. E quando ele vai examinar com muita atenção, ele lembra, pela imagem que ele viu, ele reconheceu que ele já tinha aquela imagem da filha. Ele foi procurar, de fato ele tinha aquela foto da filha que ele tinha revelado há pouco. Aí ele percebe que houve uma sobreposição das imagens. A imagem nova que ele tirou sobrepôs com uma imagem que ele tinha da filha. Ou seja, não era nenhum fenômeno dos espíritos, era simplesmente um fenômeno físico. Então, muito cuidado, a ciência pode ajudar o Espiritismo a dizer, olha, não vá para lá, aqui é meu terreno, aqui cabe eu opinar, não é você. Acabei de citar o exemplo do teste aí para saber qual é a característica neuronal ou DNA para ser médium. O Espiritismo não vai se meter na análise de DNA, na análise da estrutura nervosa. Espera aí, isso não é papel do Espiritismo, cabe às ciências fazerem isso.
Elas cuidam disso, o Espiritismo cuida da alma. Então, por isso é importante entender o domínio. E aí agora nós vamos, para entender o domínio, pegar a definição do que é a ciência por Allan Kardec. Do que é a ciência espírita. Ele diz assim: o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Então aqui ele está deixando muito claro o objeto de estudo. O que é que o Espiritismo estuda? A natureza. De quem? Dos espíritos. A origem. De quem? Dos espíritos. O destino de quem? Dos espíritos. O que é estudar a natureza do espírito? Eu costumo explicar que quando você vai estudar a natureza, ou você pode, no caso específico dos espíritos, fazer uma separação didática importante. Você tem uma natureza que a gente chama de natureza física, entre aspas, seria do que é feito o espírito. Qual seria a substância, qual é a sua realidade última. Do mesmo jeito que quando a gente vai estudar o ferro, por exemplo, eu quero saber quais são os átomos de ferro que tem lá. Olha, essa natureza física do espírito não dá para a gente estudar ainda. Por quê? Porque os espíritos escapam a todos os nossos instrumentos de observação. A gente não consegue estudar a natureza física da alma. É impossível. E talvez se torne ainda impossível por muitos e muitos milhares de anos. Mas a alma tem uma dupla natureza. Tem uma natureza de ser, que eu chamo física, entre aspas, porque a gente não sabe do que é feita a alma, como Deus fez a alma. Ela tem uma natureza moral, que é a natureza do seu mundo de pensamentos, desejos, sentimentos. Aí o Espiritismo estuda qual é a natureza moral da alma. É este mundo interior de pensamentos, desejos, sentimentos, onde tudo aquilo que hoje alguns estudiosos chamam de fenômenos mentais tem como sede exclusiva a alma. Então é a alma que tem sensação, percepção, memória, emoções, sentimentos, desejos, consciência. Tudo isso são pensamentos na linguagem filosófica. Todos esses fenômenos chamados mentais estão dentro da alma. É a alma causadora desses fenômenos, não estão na matéria. Então, a gente tem como estudar esta natureza porque a gente pode estudar esses pensamentos. É o que a gente faz, até por introspecção, né? Eu tenho sentimentos, o que são esses meus sentimentos, o que eles representam para mim? Eu penso, eu sinto, eu desejo. Então, esse mundo eu posso estudar, que é o mundo da alma, o mundo moral da alma, não o mundo físico, entre aspas, da alma, ok? Bom, mas eu também vou estudar a origem dos espíritos, também do ponto de vista moral, já que eu não posso falar como a alma foi criada por Deus, fisicamente falando, de onde Deus tirou o material, de que material ele fez, quando ele fez. Não posso, estou longe disso. Mas eu posso falar da origem moral. E a origem moral, o que os espíritos dizem para Kardec? A alma foi criada simples e ignorante. E ele vai explicar em vários lugares, isto é, sem saber, sem conhecimento nenhum. E mais ainda, sem livre-arbítrio, sem consciência de si mesmo, que aos poucos vai sendo desenvolvido ao longo do tempo. Então ela vai desenvolvendo, aprendendo, desenvolvendo a consciência de si, desenvolvendo a liberdade de escolha, o livre-arbítrio. Então é um processo, mas eu sei que ela começou moralmente simples e ignorante. Fisicamente não sei nada. Sei apenas que essa matéria, de que a alma é feita, matéria, palavra horrível, de que ela é feita, não sei o que é. A palavra matéria é ruim porque pode levar você a pensar no mundo material. Mas eu também não posso usar a palavra imaterial, como está lá no Livro dos Espíritos, que imaterial parece um nada, né? Então a gente não sabe o que é a alma, mas a gente sabe que ela é de uma natureza indestrutível. Eu brinco sempre, é um super-homem sem criptonita, né? Super-homem sem criptonita não pode ser danificado em sua natureza. Sua natureza moral muda com o tempo. Nas diversas vidas, existência, ela vai mudando sua natureza moral. Sua natureza física, entre aspas,
Não sabemos. Só sabemos que é indestrutível. Por quê? Porque os Espíritos disseram. É o máximo que eles puderam dizer sobre a natureza física da alma. É que ela é indestrutível. Então, a origem, eu sei. A origem moral. E eu também sei o destino moral. Nosso destino moral é evoluir, aprender, executando a parte que nos toca na obra da criação, ao mesmo tempo que nos aperfeiçoamos. Ou seja, você ao mesmo tempo que cresce, moralmente falando, você executa a parte que lhe toca na obra da criação. Esse é o nosso destino. Continuar trabalhando, servindo, aprendendo e servindo. E realizando aquilo que nos compete. Não tem aposentadoria da alma, viu? Não tem. Lembra a frase do Cristo? O Pai obra incessantemente. E eu, Jesus, eu obro também. Então a gente sabe o destino. O destino é esse processo evolutivo, até que na escala espírita, os Espíritos e Kardec colocaram ali um primeiro ápice, já que a gente não consegue raciocinar depois disso. A gente consegue chegar na nossa razão até o Espírito puro e perfeito. Porque ele chegou na verdade e chegou naquilo que nós entendemos como mais puro progresso moral ou dos sentimentos. Não dá para imaginar nada depois disso, então a nossa mente diz, para ali nos espíritos puros ou perfeitos. Não dá para ficar imaginando depois, a nossa razão não dá conta de ir além daquele que já chegou na verdade e já chegou no pleno desenvolvimento moral. A razão não dá para dizer mais. O que vem depois da verdade? Não faz nenhum sentido, a nossa razão não consegue dar conta disso. Tentar ir além da categoria dos espíritos puro perfeito é usar a imaginação sem controle da razão. É melhor não fazer. Por isso que Kardec, muito sabiamente, junto com os espíritos, quando trata dos espíritos puro ou perfeito, ele botou classe única. Eu já vi pessoas tentando classificar os espíritos puros ou perfeitos em tipos diferentes. Não dá. A nossa razão não dá conta de fazer isso. Por isso que ele colocou classe única. Por quê? Porque a gente não consegue entender como classificar um em relação a outro, sendo mais evoluído ou menos evoluído. Não faz nenhum sentido tentar esse tipo de reflexão, porque nós usamos a categoria ao máximo, né? Verdade? E amor puro, incondicional, bondade extrema, não dá para a gente pensar o que é isso. O que vai além disso seria um exercício difícil de fazer. Bom, então aí nós temos natureza, origem e destino dos espíritos. Está tudo na obra de Kardec. E mais ainda, suas relações com o mundo corporal. Então, eu tenho que estudar natureza, origem e destino e, ao mesmo tempo, as relações que ele tem com o mundo corporal. Aqui eu vou botar um quadrinho para vocês. Ó. Didaticamente, a gente pode dividir o mundo dos espíritos com o nosso mundo em dois mundos, separados didaticamente. Mundo corporal, mundo espiritual. É separação didática, porque o mundo espiritual está aqui, né? Os espíritos estão aqui. Alguns aqui devem estar até vendo, se forem médiuns videntes. Então, essa separação é didática, para a gente entender as relações. O universo é um só. Bom, se eu começo a trabalhar isso, eu agora vou mostrar que todas as relações possíveis entre o mundo espiritual e o mundo corporal foram estudadas por Kardec. Nesse sentido, que eu volto a dizer que ele fez a doutrina completa. Não tem nenhuma relação possível entre os dois mundos que ele não tenha formulado os princípios dessa relação. Então agora a gente vai imaginar quais são as relações possíveis entre esses dois mundos. Bom, primeira relação possível é os espíritos que estão no mundo espiritual passarem para o mundo corporal. Fazerem a passagem do mundo espiritual para o mundo corporal, no fenômeno que a gente chama de encarnação. Essa é a primeira relação possível. Ou se você pensar matematicamente, você tem dois conjuntos, a primeira relação é tirar elementos de um conjunto e jogar no outro. Bom, uma segunda relação possível é assimétrica. O que é assimétrica? Você sai do mundo corporal e vai para o mundo espiritual. Você tira elementos daqui e joga lá no outro. Ok?
que é o que é isso? A morte, né? A desencarnação ou morte. Você sai do mundo corporal e vai para o mundo espiritual. Mas você não tem só essas duas, porque os espíritos não vivem só viajando de um lado para o outro. Ok? Eles têm vida independentes nesses mundos e vidas que se relacionam. Então você tem uma terceira relação possível, que são os espíritos que estão no mundo espiritual. Eles não estão vindo para cá, nem saindo daqui, eles já estão no mundo espiritual. Ok? Aqui tem vários que já estão no mundo espiritual, não estão fazendo as duas passagens. Saíram, estão vivendo no mundo espiritual. Por simetria, você tem o quê? O quê? Nós, espíritos vivendo no mundo corporal. Nós estamos aqui, somos espíritos vivendo no mundo corporal. Então você tem dois conjuntos, um elemento pode passar de um para o outro, e você tem elementos próprios nos dois conjuntos. Você fala, deveria parar aí. Se você olha do ponto de vista matemático, deveria talvez parar aí. Não. Por quê? Porque esses dois conjuntos têm interseções. Se são conjuntos isolados que não têm interseção, você só teria esses quatro. Mas eles não são conjuntos isolados, eles têm interseção. Aí quando você pensa na interseção, você vai ter mais duas possibilidades. O espírito que está no mundo corporal e ao mesmo tempo interage com o mundo espiritual sem sair do mundo corporal, porque ele ainda está encarnado. Aí são os fenômenos de emancipação da alma, sono, sonho, dupla vista, etc. Em que o sujeito está no corpo e ao mesmo tempo interage com os espíritos. Então é um fenômeno que algumas pessoas usam outros nomes hoje, né? Kardec usou a nomenclatura clássica, emancipação da alma. Tem gente que adora falar desdobramento, né? Eu prefiro sempre ficar na nomenclatura de Kardec. É um fenômeno de emancipação da alma. Bom, e é claro, vai ter o simétrico, né? O espírito que está no mundo espiritual e, ao mesmo tempo, interage no mundo corporal. Seja nas interações chamadas mediúnicas, né? Em que ele interage via médium, né? Ou no sentido amplo, seja médium no sentido ostensivo, seja médium geral, os espíritos estão sempre interagindo conosco, não apenas com a gente, mas Kardec chega a tratar das interações no mundo corporal, por mecanismos que a gente desconhece, que não é interagindo no homem, com o homem, mas também na própria natureza. Kardec chega a estudar as interações dos espíritos nos fenômenos da natureza, que não entendemos bem. Esse é um ponto que vai ficar aí para os estudos da ciência, quando a ciência entender mais o que são os fluidos, de que maneira a química e a física desses fluidos. Até lá, não sabemos. Então aí eu tenho 6 possibilidades. Eu não consigo imaginar uma sétima. Fica aí o desafio. Eu tenho há mais de 30 anos que eu bolei esse esquema que eu nunca consegui achar uma sétima. Não consegui. Até como matemático, se você pensa dois conjuntos que têm a possibilidade de interseção, só tem essas seis possibilidades. Bom, vejamos agora como é que Kardec então vai estudar. Se ele der conta de estudar essas 6 relações possíveis, no meu entender ele estudou tudo. Se ele der conta de colocar os princípios para essas 6 relações, não falta nada. Bom, como é que então ele vai fazer? Primeiro elemento é estudar os espíritos, porque são os espíritos que vão ser os elementos dessas interações. Então ele vai ter que começar estudando os espíritos. É o primeiro capítulo da segunda parte. O que é o espírito? Ele tem perispírito, porque precisa para essas relações. Então o primeiro capítulo é o estudo mais detalhado dos espíritos. Sua origem e seu destino vai ter que estar aqui, sua natureza. Ele faz isso nesse primeiro capítulo. O espírito é criado simples e ignorante, ele evolui, ele tem um perispírito, etc, etc. Bom, agora, uma vez que ele estudou os espíritos, ele tem que aprofundar os princípios nessas 6 situações possíveis. Ele vai estudar o primeiro fenômeno, que eu marquei ali como item 1. Capítulo 2, encarnação dos espíritos. E vocês vão ver que nesse capítulo ele estuda exatamente a passagem.
Como é que se dá o espírito quando encarna? O que acontece com ele nesse processo de encarnação? Para que é a encarnação? Qual o papel da encarnação dele? Ok? Depois ele vai estudar o segundo processo, o processo simétrico. Retorno da vida corpórea à vida espiritual, que é a morte. Ele vai estudar a morte, o que acontece quando ele volta, né? Bom, esses dois processos, olha, vir para cá, ir para lá, vir para cá, ir para lá, dá origem a uma das leis fundamentais do Espiritismo, que é a pluralidade das existências ou a doutrina das reencarnações. Kardec produz 2 capítulos para estudá-la. O capítulo 4, ele entra na discussão da pluralidade. E o capítulo 5, que é chamada Considerações sobre a Pluralidade, ele vai mostrar que isso não é uma ideia nova. Não é uma ideia que o Espiritismo está trazendo. Isso já está muito antes. O Espiritismo só deu uma coerência nela, uma consistência, mostrou que ela faz parte de um conjunto de outros princípios. Ela não é um princípio isolado. Por isso ele vai escrever as considerações, mostrar que isso já está no Velho Testamento, já estava no Novo Testamento. Isso não é uma ideia que o Espiritismo traz. Mas da forma como o Espiritismo traz, no conjunto de princípios que constitui a ciência espírita, é que é a grande novidade. Ele traz dentro de um conjunto. Por isso que não tem a metempsicose, não tem a volta aos animais ou coisa do gênero, porque ele estuda no conjunto dos princípios espíritas. Claro, agora ele vai voltar para o esquema, vai estudar o terceiro. Até agora nós vimos um processo, 2 processos. O terceiro é sobre a vida espírita. E a palavra espírita aqui, é muito bom esclarecer, do mesmo jeito que o título da segunda parte é o quê? Mundo espírita ou mundo dos espíritas. Aí você fala, mas é mundo nosso dos espíritas? Não. Porque quando Kardec criou a doutrina, ele usou a palavra espiritista para designar o seguidor da doutrina espírita. Como ele vai dizer no seu vocabulário. Que ele tem um vocabulário espírita que está nas instruções, tem um pequeno vocabulário no Evangelho, no Livro dos Médiuns, e tem um grande na primeira edição do Livro dos Médiuns, que eu vou fazer propaganda. Em breve a nossa editora vai lançar a tradução desse dicionário mais completo, desse vocabulário mais completo, que só saiu na primeira edição da obra, o Livro dos Médiuns. Já teve uma tradução, alguém me mostrou, mais antiga, mas pararam de vender, que eu saiba, ou divulgar. A nossa editora está relançando, foi feita uma nova tradução, revisada, do vocabulário que está no primeiro capítulo da primeira edição do Livro dos Médiuns, de 1861, e é o vocabulário mais extenso do que o que está nas instruções práticas, mais completo ainda. Tá? Então, Kardec vai dizer lá, o espiritista é o seguidor da doutrina, mas todo mundo passou a usar a palavra espírita como seguidor da doutrina. É a economia, né? E ele deixou a palavra espírita para designar tudo aquilo que é relativo aos espíritos. Então, doutrina espírita é doutrina dos espíritos, e não dos espíritas, dos espiritistas. Fenômenos espíritas, não são os fenômenos dos espiritistas, são fenômenos dos espíritos. A palavra, infelizmente, nós criamos o que ele chama lá, logo no primeiro item lá da introdução, de anfibologia, né? Duplicidade de sentido. Então a palavra espírita tanto significa o seguidor da doutrina, quanto aquilo que é relativo aos espíritos. Então, da vida espírita, eu digo, é o capítulo que todo mundo que está lendo as obras que falam do mundo espiritual tem que ler esse capítulo. Porque é o capítulo em que Kardec trata dos princípios fundamentais que regulam a vida do espírito no mundo espiritual. Então, leiam com atenção esse capítulo. Com muita atenção, hein? Porque o que tem de obra que viola vários dos princípios que estão aqui nesse capítulo 6 é grave. Vários. Então, debrucem sobre esse capítulo da vida espírita, que é o capítulo, e vejam quais os princípios daqui, o que eu posso extrair daqui. E você vai descobrir que muitos autores colocaram muitas coisas que não concordam com o que está nesse capítulo. Por quê? Porque aqui são os fundamentos, os princípios fundamentais que regulam a vida do espírito no mundo espiritual. Depois ele continua lá, retorno à vida corporal.
Esse capítulo que eu falei brevemente aqui, quando eu disse que esses temas como idiotia, loucura, esquecimento do passado são tratados. Quando você vive no corpo, lembra, o quarto é você vivendo no corpo. O que o corpo faz contigo? Esse é o objetivo do capítulo. Você está vivendo no corpo. Como o objetivo é estudar a alma, não é o corpo é da ciência, quando a alma está no corpo, o que o corpo provoca na alma? Quais as limitações, dificuldades que ela coloca? Esse é o capítulo. É esse capítulo que daria origem aí a que a ciência pudesse avançar estudando esse processo do que o corpo limita na alma, impõe limitações, impõe problemas e dificuldades, ok? Então é um capítulo importantíssimo. Então é o capítulo do retorno à vida corporal. Depois, o próximo é o quinto, é o espírito estando aqui, atuando lá, que é o capítulo da emancipação da alma, onde está ali a dupla vista, o sono, o sonho, o sonambulismo, letargia, catalepsia. Se vocês decorarem essa lógica, eu costumo dizer, hoje, se você der um assunto, eu sei em que lugar ele está. Que essa lógica vai permitir você identificar, por um assunto qualquer, em que lugar do Livro dos Espíritos ele é tratado. Então, aqui é o capítulo da emancipação da alma, onde vai tratar todos os fenômenos em que o espírito está no corpo e interage com o mundo espiritual. Agora, por simetria, o último processo é o processo da intervenção dos espíritos no mundo corporal, que é o espírito que está no mundo espiritual interferindo no mundo corporal. Aqui tem todos os fundamentos para a mediunidade. Todos os fundamentos para outros fenômenos que não são só fenômenos mediúnicos, mas de interação dos espíritos no mundo corporal. Essa é a minha defesa de que Kardec não esqueceu de nenhum princípio fundamental até aqui. Só que lembra, estou falando de ciência espírita, mas nós vamos ver daqui a pouco que tem a filosofia, então ele tem que ir além disso aqui, ele não pode ficar só nesse domínio, que é propriamente o domínio da ciência. Embora, como eu disse, eu não posso separar rigorosamente ciência de filosofia, porque aqui também tem filosofia, mas depois ele vai desenvolver a filosofia moral do espiritismo apoiada nessa segunda parte, que está na terceira parte. A terceira parte é a moral que se apoia naquilo que está construído nessa segunda parte. Bom, mas não acabou ainda. Kardec ainda faz mais 2 capítulos. Ele fala das ocupações e missões. Por quê? Porque as ocupações e missões, ele estuda as ocupações e missões em todos esses seis possibilidades. Você vai perceber que os espíritos se ocupam e têm missões em todo esse processo que foi descrito antes. E por último, isso aqui me chamou muita atenção quando estava pensando, porque que ele escreve como último capítulo, capítulos 3 reinos. Porque como ele está estudando o princípio espiritual, lembra que a gente leu lá atrás na Gênesis, o princípio espiritual? Ele percebeu que o princípio espiritual é a fonte ou a causa da inteligência. E que a inteligência não está só no espírito com letra E maiúscula. Outra observação, que durante muito tempo os tradutores erraram, botava espírito com E maiúscula na obra inteira. E na primeira parte, é sempre espírito com E minúscula. Enquanto que na segunda parte é espírito com E maiúscula, mas tem também com E minúscula, depende do contexto. A diferença é que o espírito com E minúscula tem vários significados. Espírito com E minúscula significa o princípio inteligente. Onde tem inteligência, tem espírito com E minúscula. Então, os animais, por demonstrar inteligência, têm princípio inteligente, tem espírito com E minúscula. Mas a palavra espírito também com E minúscula, ao longo de toda a história da filosofia, também significa ideia, pensamento e coisas vinculadas com o pensamento. Por exemplo, tem uma frase que eu gosto muito de citar, de Allan Kardec, que ele diz assim: os erros do espírito pesam menos na balança de Deus que os erros do coração. Esse espírito aí está com letra minúscula, são os erros do pensamento. Esse pesa menos na balança de Deus que os erros do coração. Então, se eu digo assim, 2 mais 2 é igual a 5, cometi um erro do espírito. Agora, se vocês me jogarem pedra, me ofenderem por isso, vocês cometeram um erro do coração.
E ele diz: os erros do espírito pesam menos na balança de Deus que os erros do coração. É por isso que ele vai dizer também na Revista Espírita, ao tratar das divergências entre grupos espíritas, ele vai dizer assim: ficarei com aqueles que mais caridade demonstrarem. Porque os erros do coração pesam mais na balança de Deus que os erros do espírito. Ok? Então veja, a palavra espírito vai ter vários significados na própria obra de Kardec. Com E minúscula e com E maiúscula somos nós, os espíritos dos homens, a inteligência por trás dos homens, a causa do pensamento por trás dos homens. É chamada de espírito com E maiúscula, que também é a alma mais perispírito. Ok? Mas Kardec se concentra no estudo mais da alma. O perispírito ele estuda apenas qualitativamente por suas relações com a alma. Por quê? Porque, como nós vimos, não é objeto de estudo estudar a matéria. O perispírito é um tipo de matéria. Vai caber à ciência do futuro investigar bem o que é o perispírito. Mas as relações do perispírito com a alma, as qualidades morais que a alma dá ao perispírito, então, essas Kardec trata, mas ele não vai estudar do ponto de vista da física ou da química ou perispírito, porque isso não é objeto de estudo do espiritismo. Vai ser um dia, assim esperamos, da física, da química. Bom, então agora, por que ele vai tratar dos três reinos? Porque ali é causa da inteligência como a nossa. Ele precisava estudar o espírito com E minúsculo para fechar todo o círculo, para fechar o círculo. Já estou estudando o espírito como causa, como ser inteligente. Tem toda uma discussão. O espírito com E minúsculo evoluiu para espírito com E maiúsculo? Ou não evoluiu? Ou é independente? Tem toda uma discussão. Onde começa, de fato, a evolução do espírito com E minúscula? E nesse domínio tem muitas questões em aberto. Muitas questões. Nós sabemos muito pouco do princípio inteligente dos animais. Só sabemos que tem, né? Quem tem cachorrinho sabe disso, né? Não dá para duvidar que o bicho tem hora que surpreende a gente, né? Fazendo coisas que só Deus duvida, né? Naquela caracterização de inteligência que o próprio Kardec apresenta na obra Gênesis ao tratar do instinto da inteligência, né? Resolve questões, age premeditadamente, ele antecipa coisas, ele não fica agindo como uma mera máquina. É muito melhor que as nossas chamadas inteligências artificiais num certo sentido, ok? Ele tem uma inteligência especial. Então, era preciso também estudar esse espírito com E minúsculo. Por isso ele completa os círculos. Tudo sobre o espírito ele tratou aqui do ponto de vista mais da ciência espírita. O que ele faltava fazer era ir para essa segunda parte aqui, ó. O espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que demandam dessas mesmas relações. Nós vimos as relações agora. Quais são as consequências morais? E ele vai extrair, então, essas consequências. Mas algumas já estão na segunda parte, que eu disse que não dá para separar o que é ciência e o que é filosofia de uma ciência dentro da obra de Kardec. Estão sempre juntas. Mas a terceira parte, ele pega os aspectos da ética, da moral, onde as leis morais são apresentadas como leis da natureza. Essa é uma diferença fundamental, que eu explico no meu livro As Leis Naturais, que diferentemente do que a gente encontra hoje na academia, nos cursos, inclusive de filosofia, de uma ética ou de uma moral que muda, que depende do tempo, da cultura, desse relativismo ético que tomou conta fortemente da sociedade, o espiritismo não tem relativismo ético. Ele tem uma ética baseada em lei natural, uma moral baseada em lei natural, do certo e do errado. O bem é tudo que é conforme a lei de Deus, o mal tudo que lhe é o contrário. Não tem relativismo temporal, não tem relativismo de cultura. Ah, mas os gregos lá atrás sacrificavam crianças que nasciam com defeito. As mães já sacrificavam ao nascer.
É crime perante as leis naturais. Ah, mas a gente confunde ser crime com a responsabilidade do crime, que está no item, se eu não me falha a memória, 636 do Livro dos Espíritos. Alguém depois pode usar aí na Kardec Pé. Quando Kardec, os Espíritos informam a Kardec que são absolutos para todos os homens o bem e o mal. Absolutos. A diferença só há quanto ao grau de responsabilidade. Ou seja, quais as consequências que a lei natural prevê? Para quem comete um crime, depende de cada indivíduo, do conhecimento dele, do contexto que ele vive, etc, etc. Ou seja, há atenuantes e agravantes. Na punição ao crime, à violação da lei natural, há agravantes e atenuantes, mas é crime. O suicídio é crime. Ponto. Mas quando você vai ler as consequências para cada suicida do ato que ele cometeu, varia. Vai ler Céu e Inferno, quando Allan Kardec descreve lá nos exemplos do Céu e Inferno, casos dos suicidas. E na revista tem vários, em que você vê que as consequências variam de um para outro. Mas todos violaram uma lei natural, que é a lei de conservação, junto com o princípio fundamental de que, como vai dizer Pascal belamente numa mensagem que eu sempre gosto de citar, a verdadeira propriedade, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, podem botar na Kardecpédia, a verdadeira propriedade, ele diz de forma brilhante assim: tudo que você encontra ao chegar e tudo que você deixa ao partir não lhe pertence, você não tem a verdadeira propriedade, você é apenas um usuário. O corpo eu encontrei ao chegar. Eu sou só usuário. E eu vou ter que prestar conta do bom ou mau uso que eu fizer. Não me pertence, eu não posso destruir meu corpo. Não posso. Não me pertence. É como o aluguel de uma casa. Você não vai destruir a casa que você alugou. Não é sua, você é usuário. Então não há nada que você faça que vai violar essa lei. É crime. Agora, as consequências vai variar de indivíduo para indivíduo, o que levou o sujeito a cometer aquele ato, qual era o seu estado emocional, se alguém induziu nisso ou não. Tudo isso é levado em conta, mas não deixou de ser crime. Pronto, simples assim. O bem é sempre o bem, o mal é sempre o mal. Diferença só há quanto ao grau de responsabilidade. Então é uma ética apoiada em leis naturais, uma ética eterna e imutável como o próprio Deus. Cabe a gente estudar essa ética em conjunto. Eu tento mostrar isso no meu livro, até coisas curiosas, que muita gente olha alguns capítulos só como direitos e não como deveres. Eu tento mostrar deveres, que as leis estabelecem deveres, não só direitos. A lei de adoração é um dever, a lei de reprodução é um dever, e você vai responder quando não cumprir o dever, nas condições que eu tento explicar no meu livro. Então, a lei natural é muito clara. E a gente tem que estudá-la no seu conjunto para entender de que maneira se dá. E Allan Kardec, no Céu e Inferno, ou Justiça Divina, segundo o Espiritismo, ele vai aprofundar como essa justiça divina funciona. E se você ler o Código Penal da Vida Futura, neste ano que estamos comemorando 160 anos do Céu e Inferno, vale a pena. O Código Penal é muito firme. Toda falta, toda imperfeição e toda falta que dela decorre traz consequências. Não é essa coisa que a gente é meio paternalista, não quer responsabilizar pessoas. Bom, a gente pode querer fazer isso, mas a justiça divina, como diz o texto, é Deus quem aplica. Você pode fazer o que você quiser, Deus está pouco se lixando, como vai dizer Espírito Kardec, ele não consultou você para fazer as leis. Se você erra, tem consequências. E vai dizer Kardec, só a reparação anula a falta. Não é arrependimento só ou expiação só não, hein? É reparação. E vai dizer, só por meio do bem se repara o mal. É fazendo o bem que você repara o mal. Ah, mas eu me arrependi. Ótimo! Significa que você tomou consciência do mal que fez. Mas eu já sofri. Bacana, já expiou pra caramba. E agora, que hora que você começa a reparar? A gente nunca pensa na vítima, eu dou sempre esse exemplo, né?
A gente só pensa na gente. E a vítima? Eu tenho que reparar para com ela se meu crime foi para com uma vítima. Quer dizer, eu mato um pai de família. Esse pai de família morre. Ele era o sustentáculo daquela família. Ao ser morto, a família se desequilibra, os filhos se desequilibram. Aí eu me arrependo, fico preso 30 anos, sai toquites com a lei humana, divina, não. Que hora que você vai reparar com essas vítimas? E mais ainda, o cara está preso às custas da vítima, porque é a vítima que está sustentando ele na penitenciária com os impostos que paga. E a reparação? Vem que hora? Vai vir. E há determinados crimes que você demora várias vidas para reparar. Imagina se você atrapalhou demais essa família do ponto de vista moral, do progresso deles. Quantas vidas você vai ter que encarnar para reparar o mal que você fez? Então a justiça divina é misericórdia. O que significa misericórdia divina? Dá oportunidade de reparação. Não é anulação da falta. Kardec vai dizer, o perdão não é uma graça. Com todo respeito a doutrinas religiosas que pregam a graça. Deus perdoa, como se ele anulasse o seu mal. Não há anulação do mal por graça. Há anulação do mal por reparação. O Espiritismo é uma ética muito bem clara, muito bem explícita. Então a misericórdia divina dá a oportunidade de você reparar. Não vai te jogar no inferno para todo sempre, não. Você vai ter que voltar na terra e reparar o mal. Ela dá a oportunidade. E mais ainda, a bondade divina nos dá ajuda. Porque todos nós temos um anjo guardião, por pior que sejamos. E o nosso anjo guardião nos dá força no processo de reparação, nos ajuda a termos ideias, nos ampara ao longo, nos dá sugestões. Olha a bondade divina funcionando. Eu lhe dou tempo, oportunidade de reparar, e lhe ajudo a reparar. Isso é bondade, isso é misericórdia. Então, é dessa forma, como está belíssimo no céu e inferno, como a justiça divina funciona. E funciona sempre, porque Deus não é um velho gagá. A gente é que não é justo. A gente é que não pratica justiça. Deus é sempre justo. E Kardec, na sua sabedoria, usou duas frases de Jesus, para a gente terminar aí às 3h30 para o intervalo. Ele usa duas frases de Jesus para caracterizar dois conceitos diferentes de justiça. Um é aquilo que está na 10ª lei moral. Quem se lembra? Lei de justiça, de amor e caridade. A justiça ali não é a justiça divina, é a virtude da justiça. É o que nos compete fazer para sermos justos. Por isso que é uma lei moral. A moral é sobre o que eu devo fazer, não é sobre como Deus faz, é sobre como eu devo fazer. Então, a virtude da justiça é o que está na 10ª lei moral. E Kardec usou uma frase de Jesus admirável para sintetizar a virtude da justiça. Como é que é? Queira cada um para os outros o que deseja para si próprio. Essa é a virtude da justiça, fazer aos outros o que você deseja que os outros façam a você. Então, esta depende de nós. Se eu não quiser, se eu não fizer, problema meu. Ou seja, eu posso não ser justo, mas Deus é sempre. E qual é a frase notável que Kardec usou também de Jesus para resumir a justiça divina? Artigo 33 do Código Penal da Vida Futura. O último artigo. A cada um segundo as suas obras. Olha, é a cada um, hein? Segundo as minhas obras e não a dos outros. Aí você diz, mas a minha mãe é uma santa. Minha mãe fez caridade, atuava, todo mundo amava a minha mãe. Ótimo para ela. Coisa boa, né? E você? Mas a minha mulher é uma santa, me aguenta todo esse tempo, faz o bem, pratica. Ótimo para ela. E você? Não se transfere virtude, não se transfere mérito. Olha a parábola das virgens, lembra? Achando que ia pegar o óleo da outra? Não.
Então não existe, eu vou usar a minha virtude para dar a virtude para o outro. Esqueça, é a cada um segundo suas próprias obras. Não é a cada um segundo as obras dos outros, não. Senão não haveria justiça, gente. Qual seria a diferença entre a virtude e o vício se não fosse assim? A diferença entre a virtude e o vício são por suas consequências. Se o vício produzisse a mesma alegria de alma, a mesma felicidade da alma, os mesmos poderes que a virtude da alma, qual seria a diferença? Aquele que vive do vício sofre as consequências na alma, com limitações de todo tipo, com tristeza, com sofrimento, até que um momento percebe que não tem outro caminho para ser feliz, com limitações perceptivas. É obrigado a ficar limitado aos mundos de provas e expiações. Não pode ir para os mundos felizes, onde o corpo não é essa matéria grosseira, porque aqui o corpo é essa matéria grosseira. Ou vocês querem continuar vivendo no mundo de provas e expiações? Podem querer, eu não. Eu estou trabalhando todo dia para não voltar aqui, como diz Kardec. Trabalhe para não ter que voltar à Terra, a não ser em missão. Porque o corpo limita a alma. Todos sofremos limitações. Mas eu tenho que respeitar a vontade de Deus. Eu só vou embora quando Ele disser assim, venha. Porque tem uma lei de conservação, suicídio é crime. E se eu quero me libertar de um mundo de provas e expiações, que eu não cometa isso, porque eu não vou me libertar. Mas ninguém pode pretender que Deus nos fez para viver num mundo desse, né? Cá entre nós. Eu brinco que o meu maior conselheiro é o espelho. O maior conselheiro. Meu Deus, como eu adoro olhar no espelho. Eu olho para o espelho e falo, nossa, como eu estou ficando todo dia pior, né? Adoro. Para cair eu digo, nossa, mas a alma está com vontade de ficar melhor. O corpo está indo embora, mas a alma, graças a Deus, está animadíssima. É a prova de que nós somos uma alma imortal. Ou então Deus errou. Eu concordo que o materialista, o ateísta que não aceita em Deus, possa pensar diferente, eu respeito. Mas quem acredita em Deus, soberanamente justo e bom, achar que nos fez para viver no corpinho limitado desse, é não entender os princípios fundamentais do Espiritismo. Então, 3h30, voltamos daqui a pouco para as nossas questões, ok? Obrigado aí pela atenção.